a sua meta é aumentar a sua renda, potencializar os seus ganhos, mas eu te faço a seguinte pergunta: você tem claro o valor que é você viver confortavelmente, você não ter mais preocupações, você ter assim dinheiro sobrando? Você tem esse cálculo, você tem esse valor? Por que que você trouxe isso, Harumi? Porque quando você vai analisar como o seu cérebro trabalha, se você conseguir identificar padrões e colocar isso na sua vida, no seu dia a dia, você vai estar ajudando o seu cérebro a trabalhar para você e não contra você. O que é isso, Harumi, que você está falando? É o seguinte: nosso cérebro, ele gosta do conforto, do confortável. Ou seja, se você sonha, tem metas em querer realizar muitas coisas, isso despende de dinheiro, porque sim, dinheiro é importante, porque sem dinheiro ninguém vive, somos um mundo capitalizado, precisamos do dinheiro para ter conforto, para ter água, para morar, enfim. Se você apenas deseja, mas não tem assim visualmente planilhado o valor que você deseja alcançar para você viver a sua vida dos sonhos, você com certeza vai falhar. Sim, você vai falhar e vai falhar várias e várias vezes. Então, eu descobri uma técnica que eu achei incrível quando a pessoa trouxe, só que eu não vou lembrar quem foi a pessoa. Sabe quando você tá rolando o feed, você encontra alguém que traz um assunto e você fica ali e fala, nossa, eu vou testar isso para ver. E realmente, é uma técnica assim que eu quero que você coloque hoje. Opa! Simplesmente hoje, e depois você me conta. Você volta aqui e me conta. E é o seguinte, você sabe mexer com planilha, com Excel? Se você não souber, dá para fazer na mão também, mas com Excel é muito mais prático. O que você vai fazer? Você vai pegar, abrir ali uma coluna e listar todos os seus custos, os gastos do mês. O que você gasta com aluguel, com água, com luz, gás, mercado, tudo. Você vai colocar tudo ali, o valor que você gasta. Na segunda coluna do Excel, você vai colocar coisas que você gostaria de ter no seu mês que você não tem. Por exemplo, talvez você gostaria de ter massagens, um inglês, uma aula de inglês, uma aula de música, enfim, gastos que talvez para você sejam gastos assim, é um gasto extra, eu não tô podendo, enfim, coloque nessa segunda coluna. Então, a primeira coluna é os seus gastos fixos e variáveis, que tipo o mercado que varia, mas seus gastos assim mensal. A segunda coluna são os gastos de coisas que você gostaria de ter, sim, confortos, certas regalias. Você coloca nessa segunda coluna. Na terceira coluna, você vai somar a primeira coluna, a segunda coluna, então a terceira coluna, a coluna C vai ser a soma dessas duas colunas, tá? Na quarta coluna, você vai somar, vai pegar a soma das duas primeiras colunas, ou seja, a coluna A, coluna B, aí a coluna C, que vai ter a soma da A e da B, e na coluna D, você vai acrescentar mais 10%. E daí vai ter uma quinta coluna, a coluna E. A coluna E, você vai pegar a coluna D, não, você vai pegar a coluna C e vai acrescentar mais 20%. Ficou confuso? Vamos lá. A coluna A é a coluna de custo, é o que você gasta mensalmente. A coluna B é a coluna de que você gostaria de ter como gastos mensais, tá? A coluna C, ela é uma soma desses dois, tá? O A e o B. A coluna D, ele é a coluna C com 10%.
E a coluna E é a coluna C com 20%. E qual que é a dinâmica disso tudo? Quando você chegar no valor da coluna D, que é a soma da coluna A com a coluna B mais 10%, você vai olhar aquele valor, você vai internalizar aquilo e o que acontece? Você vai colocar como meta você atingir esse valor da coluna D. E o que acontece? De repente, você recebe um salário fixo e você precisa aumentar ali para atingir o valor da coluna D. E o que você pode fazer? Renda extra. Então, você vai estar capitalizando mais dinheiro para chegar na coluna D. Provavelmente, você vai atingir, assim, quanto menos você esperar, você vai atingir. Atingir a coluna D, você já visualiza a coluna E, que é o outro valor que você quer atingir. E daí, atingindo esse outro valor, ou seja, você tem que ter claro na sua mente o valor que você quer chegar, o valor, e visualizando esse valor, você tendo claro e específico, fica muito mais fácil de você dar saltos e mais saltos e mais saltos. Ou seja, você vai colocar o seu cérebro para trabalhar a favor dos seus sonhos, das suas metas. Isso daí é assim, parece mágico, parece assim uma coisa meio irreal, mas não, funciona. Você tem que ter essa clareza. Tendo essa clareza, você vai ver. E eu te digo mais, quando você chegar na coluna E, que alcançar esses valores, você vai refazer tudo de novo, essa planilha. Porque sim, toda vez que você, por exemplo, você conseguiu implementar a sua coluna C, que é a sua coluna do gasto A com gasto B, que é a coluna C. Quando você chegar na coluna C, com certeza, você vai querer ter coisas que você nunca imaginou e vai, tipo, mudar, né? Porque tudo que estiver na coluna B vai partir para a coluna A, você vai ter mais coisas para colocar na coluna B. E assim, nossa, Harumi, parece uma coisa meio assim consumista. Não, porque eu falo que tem coisas que eu implantei na minha vida que eu não consigo mais ficar sem. Uma delas é o quê? Livros. Outra, conhecimento, que são coisas assim que não tem fim. Não tem fim, e quanto mais eu uso, mais eu aproveito, mais eu aprendo e mais eu fico com vontade de aprender. Então, são bens que para mim não tem preço. Eu preciso, e são coisas que tem que estar constante assim no meu mês. Então, começa a rever. E também tem um detalhe. Ao fazer esse exercício, analisa como você tá. Se você é mulher, a gente tem o nosso ciclo hormonal. Vamos respeitá-los. O nosso ciclo é como se a gente fosse a lua, as 4 fases. Vai ter aquela fase que a gente chama de TPM, que a gente está irritada, compulsiva. A gente até acaba excedendo, inclusive, em gastos desnecessários. Então, é importante você ter uma planilha do que você costuma gastar, ter um teto de gasto, sim, porque a gente não pode também gastar como se não houvesse amanhã, a gente tem que ter consciência, tá? E sim, buscar rendas extras, buscar o dinheiro entrando. E isso, existe uma infinidade, assim, de oportunidades que você pode estar fazendo como renda extra. Inclusive, são coisas que eu aplico para mim e tem pessoas que são próximas a mim, que fizeram um desafio o final do ano passado, de 2023, que já estão aplicando algumas coisas que para 2024 se bombar. E você? O que você tem feito de diferente para já entrar esse ano assim arrasando? Me conta.